Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje mais um react ao programa Jogo Aberto com todas as informações de Corinthians 1, Racing do Uruguai 0. Tudo isso agora com as polêmicas, o gol que não foi marcado e, é claro, situações dentro de campo como a expulsão de Félix Torres. Tudo isso agora com os nossos amigos do Jogo Aberto e, é claro, Renata Fã. Então já deixe o seu like, se inscreva no canal e sem mais delongas, vamos ao vídeo. 100% até agora na competição. E vamos para a Sul-Americana, porque o Corinthians sofreu. Félix Torres foi expulso antes dos 15 minutos do primeiro tempo. O Romero garantiu 1-0. O time do Racing é fraco, gente, é ruim. Mas o importante é o resultado. Com chuva e tudo mais, o Corinthians se deu bem. Com o Corinthians, nada é fácil. É encarar um adversário que não venceu na Sul-Americana e, mesmo assim, sofrer. O Racing do Uruguai ameaçou cedo com Ramírez. Hugo Souza salvou. Fico feliz por ter voltado dessa forma, ajudado a equipe a vencer. Mais de 38 mil pessoas acompanharam as boas defesas do Hugo, mas definitivamente não tiveram uma noite tranquila. Eles superaram a chuva e o trânsito de São Paulo para assistir o Corinthians em Itaquera. Mas em menos de 15 minutos de jogo, a euforia deu lugar à preocupação. Primeiro porque o Ramírez, ele de novo, aproveitou a sobra e mandou para o fundo da rede. Mas a arbitragem viu um desvio no braço do atacante. Revisão do VAR e gol anulado. Posse de bola corintiana, bola no meio do campo e uma entrada violenta de Félix Torres em Espinosa. Com a avaliação no vídeo, o cartão amarelo virou vermelho. Expulsão, mais uma na conta do equatoriano. Com certeza a gente tem que conversar, nós vamos chamar ele para ver o que aconteceu e, se puder orientá-lo, é o que nós vamos fazer. Eu acho que a gente não precisa falar para o jogador que se ele for expulso pode prejudicar o time, todo mundo tem ciência disso. Empático, Ranieri foi ajudar. E não é que o time melhorou com um jogador a menos. Centímetros separavam o Corinthians da vitória. Mas havia um holandês disposto a dar um fim nessa distância. Memphis Depay arriscou sozinho. Quase deu uma assistência para Yuri Alberto e no segundo tempo cobrou o escanteio que levou Romero a abrir o placar. Será que a bola saiu? VAR de novo. A apreensão só se foi com o gol confirmado. O Hugo terminou o jogo empilhando defesas na sequência. E ainda contou com o apoio do Mateuzinho, que tirou uma bola em cima da linha. Corinthians 1, Racing 0. O time uruguaio é o lanterna do Grupo C e não vence há mais de 20 dias. Já o Timão se manteve na terceira posição da chave e aumentou as chances de classificação ao mata-mata. As preocupações já não têm mais a ver com a Sul-Americana. O jogo está no passado, mas e o futuro? Depois da partida, o executivo de futebol, Fabinho Soldado, conversou com um dos representantes de Dorival Júnior. É um treinador que dispensa comentários, tem ótimos trabalhos, a carreira, os títulos dele falam por si só. Eu trabalhei com ele, tive a oportunidade de trabalhar com ele no Flamengo, então é um grande profissional, além de um grande ser humano. Se for ele mesmo que vier, as portas estão abertas, sei que ele vai vir para ajudar, sei que ele vai vir para agregar muita coisa, que é um cara que vai agregar muito ao nosso time. O convite está na mesa. A resposta é aguardada. Veja só, os jogadores do Corinthians falando sobre Dorival Júnior, já tratando como possibilidade, mas quem não sai do CT do Timão é o João Paulo Capelanes, deve estar dormindo no hotel lá do Corinthians, porque Capela, a negociação continua, não continua, ele vem, ele não vem. Qual é o plano A, o B, o C? Tem plano B, tem plano C? Estamos aqui na dúvida. Capela, é contigo, bom dia. Lá vem.
Causar mais suspense, mais expectativa. O Capelanes, ele gosta das coisas desse jeito, mais complicadinhas, não é? Na verdade, já ele vai trazer todas as informações. Se o Dorival continua negociando com o Corinthians, se acabaram as tratativas, se já deu certo, se a questão do salário já veio aquele desconto. E que desconto tem que dar, hein? Porque o que estavam falando aí tá meio fora da realidade. O que não está fora da realidade tem o resultado de 1-0. Talvez em condições normais, 11 contra 11, poderia golear a minha expectativa em relação ao Racing por parte do Corinthians. Mas foi bom, fez 3 pontos, está na briga. A expulsão ela aconteceu aos 14 do primeiro tempo, né? E até a expulsão, o Corinthians tinha sofrido já 2 lances, tomou um gol nas costas do Félix Torres. Então acho que o juiz ajudou o Corinthians ontem, expulsando o Félix Torres, porque a entrada já era pro vermelho direto. O que o Félix Torres fez ontem, mais uma vez, em jogos difíceis. No meio campo, né? Não é que era na área. Não, então, aonde foi a expulsão é uma coisa para chamar a atenção desse menino e dar um rumo na carreira dele. No Corinthians nem pagou mesmo ainda o Félix, pô? Como assim? Não pagou o passe dele ainda? Pode devolver então, não pagou ainda. Se não pagou, devolve. Bom, Augusto, se não pagou, devolve esse menino para não ter problemas lá na frente. Mas a verdade é uma só. Ele não tem condições de vestir essa camisa pesada do Corinthians, essa que é a verdade. E todo mundo já viu que ele é um grande jogador lá equatoriano na seleção e que ele volte para a seleção e tente achar a carreira dele novamente. Porque no Corinthians não deu certo. Agora, o ponto forte ontem do Corinthians foi a volta do Hugo também, que jogou muito o Hugo, pegou demais. E o meio de campo, o Ranieri, que estava muito bem ali, centralizado, teve que voltar para a zaga com a expulsão do Félix Torres. Aí o time achou uma marcação, porque estava sobrando muito espaço na entrada da área. Aí no segundo tempo, no finalzinho, começou a dar esse espaço de novo, e esse chute de fora da área, o Hugo muito bem, fez a diferença aí, segurou o empate. Mas a verdade é que o Corinthians necessita urgentemente de contratar zagueiros. Não só o treinador, está todo mundo empenhado em tentar trazer um treinador. Eu ainda acho, do que eu ouvi ontem, que o Orlando vai ficar um bom tempo aí, porque quando fala-se no nome de treinador, os caras pedem uma fábula. E o que está pedindo o Dorival, ele está achando que está na seleção brasileira, ele está no Real Madrid. Então tem coisas... Então não vai contratar mais ninguém, treinador. O Corinthians vai dar uma segurada aí, porque os caras estão inflacionando demais. Eu acho que o Orlando está num caminho legal aí. Ô Cicinho, adversário fraco, mas eu concordo com o Ronaldo. A expulsão muda a estratégia. E aí eu parabenizo o Orlando, que ele poderia ter substituído, mudado, não. O que ele fez? Com as peças que ficaram em campo, ele tira o Ranieri, coloca na zaga e segue o jogo. E o Romero aparece para definir, como sempre. O Romero sempre decisivo, né? O Romero é um coringa nesse time do Corinthians que não desiste nunca e é sempre premiado quando não faz bons jogos, né? Ele acaba decidindo com gols. Mas o Corinthians vai ser essa sofrência até o final da competição, porque os jogadores parecem que não falam a mesma língua, o time totalmente desorganizado e vai sofrer desse jeito. O treinador que vier vai ter muito trabalho. Eu acho que o Corinthians precisava focar mais em contratações do que em treinador, porque o Corinthians precisa de jogadores aí que somente esse elenco aí vai sofrer o ano todo. Se efetivamente o problema é financeiro, Edu, por isso que o Dorival não acertou até agora, que bom que o Corinthians está agindo com responsabilidade. Sim, e é aniversário hoje do Dorival. Olha! Aniversário Será hoje que ele vai ganhar um contrato com o Corinthians de presente? Então, esses valores aí, não sei. Tem que tomar cuidado. Dorival. Parabéns, Dorival. É claro que quando se fala assim em treinador, né, as cifras hoje do futebol, Renata, tá absurda, tá demais, tanto para jogador como para treinador também. Então o futebol hoje está muito caro. E aí as coisas, de repente, não acontecem como a diretoria gostaria. Então acho que, de repente, mantendo aí o Orlando, um cara que já conhece o elenco, conhece todos os jogadores, possa ser um dos grandes treinadores no futuro. Então acho que tem que ter paciência. Boa, Edu. Fala, meu... Bela, tá on, tá tudo certo, microfone ok. Queremos saber essa história do Dorival, se voltou a negociar, empresário e tudo mais. Atualiza o caso aqui no Jogo Aberto. E agora já é boa tarde pra você. Boa tarde, Reach. Agora sim, um beijão pra você, um abraço pra toda a galera, quem tá nos acompanhando aí, grande almoço pra todo mundo. O negócio é o seguinte, eu falei que eu tô quase dormindo com o Augusto Melo, tanto que eu encho o saco dos caras aqui do CT, porque é uma coisa impressionante, né? Essa novela parece não ter fim, só que ela está em vias de terminar. Gente, eu vou tentar ser o mais sucinto possível, que tem muita informação aqui.
tá rolando um café da manhã que na verdade já virou um brunch, né? Tá na hora do almoço, já virou um brunch aqui entre o staff do Dorival e alguns dirigentes corintianos, principalmente o Fabinho Soldado, que é o cara que lidera essa negociação, esteve recentemente com o Dorival. E assim, gente, para deixar bem claro, a tendência e o foco total do Corinthians é o quê? Para fechar a negociação com o Dorival agora, o mais breve possível. E o Corinthians não vai ficar fazendo leilão, não vai subir pedida salarial. O Corinthians tem um padrão, oferece, o Dorival quiser, legal, se não quiser, tá bacana também, vida que segue, tchau, obrigado, até a próxima. A gente trouxe uma informação ontem e eu estou com essa informação confirmada. O que acontece, Renata? Desde a última terça-feira, o Fabinho Soldado recebeu contato de representantes de Roberto Mantini, técnico italiano. Esses representantes de quebra ontem estiveram na Neoquímica Arena e depois do jogo se reuniram com o presidente Augusto Melo. E assim, gente, pode parecer um paraíso distante. O Augusto Melo, no desembarque da delegação no estádio, eu conversei com ele por telefone, foi muito gentil, muito educado e falou que não tinha nada. Mas a gente segue com a informação que depois rolou uma conversa e o Augusto ficou surpreso, porque desde a última terça-feira os representantes do Roberto Mantini, com o aval do treinador que quer treinar o Corinthians, deu sinal positivo para que eles pudessem negociar com o Corinthians. E aí o que acontece? O Augusto ficou surpreso porque ficou sabendo agora, ontem à noite. Então esses representantes estão no aguardo, em caso de mais uma negativa por parte do Dorival Júnior, eles não fecharem, decretarem a negociação, as conversas, respondendo a sua pergunta do plano B, aí sim, as conversas poderiam ser abertas para que Roberto Mantini treine o Corinthians. O Augusto foi categórico por telefone ontem comigo. Capela, o foco é fechar com Dorival Júnior. Estamos tentando, estávamos fechados com o Dorival e agora queremos fechar, estávamos fechados com o Tite e agora queremos fechar com o Dorival. Mas em caso de uma negativa, o Roberto Mantini, já que os representantes estiveram ontem no estádio corintiano, aí sim as negociações podem acontecer. Acredito que em poucos minutos a gente vai ter uma resposta. E aí, Dorival fecha ou não fecha? Então é o momento de aguardar, mas seguir apurando. Muito se falou de Luiz Castro e o Augusto me falou ontem que era fake news, Renata. Vamos aguardar. Bom, Roberto Mantini teria desejo de treinar o Corinthians. Seus representantes fizeram com que a informação chegasse ao Augusto e o Dorival continua negociando o Fabinho Soldado. Então o Capelanes fez um resumo e trouxe essa novidade. Capelanes tem que ter um plano B, obviamente. Até agora muita coisa não deu certo. Era para ser o Tite, não foi. Aí o Dorival sai, volta. Que loucura! Ronaldão, você conhece os bastidores, tem experiência por lá. Eu tô sentindo que estão meio perdidos. Eu não sei se é só a questão da grana, do Dorival, mas o Corinthians precisa organizar um pouco as coisas. Não, e outra, cada dia sai um nome, né? Mas é muito louco. Aí você conversa com os caras, que de ontem eu fiquei lá no estádio conversando com a rapaziada, você conversa com o pessoal e o pessoal fala, nossa, falaram desse nome aqui, vocês estão sabendo? Os caras, não, eu não estou sabendo. E os caras não estão sabendo. Agora, o que eu tenho a falar pro Capelas é o seguinte, que o remédio que ele tá tomando é bom. Só que a dosagem não tá legal. Também, por quê? Não, tem uns nomes aí. Ó, o que eu sei de verdade aqui é bomba do jogo aberto. É bomba isso aqui que eu sei. Fiquei sabendo ontem. O quê? Que vai continuar o Orlando, porque eles estão inflacionando muito. E se bobear hoje, fecha mesmo com o Dorival. Parece que não vai mais conversar com ele. O Memphis está aprovando o nome do Orlando, tá gostando, é isso? Então, é porque tá todo mundo aceitando os treinamentos, a forma de treinar, o posicionamento do treinador também com os jogadores. Ele tá escalando também o time agora? Tá escalando bem o time. Ontem você falou uma coisa que é verdade. O que eu disse? É, porque o Orlando, quando viu a expulsão do zagueiro Félix, o que ele fez no jogo, ele não se desesperou e fez o time encaixar na marcação do adversário. Então isso é o treinador. E o filho foi elogiado muito ontem, depois do jogo, por causa disso também. Porque se fosse o Ramon, ia fazer uma lambança. Claro que não dá nem para comparar outro contexto, mas lembrem-se que o Corinthians foi eliminado de uma competição porque o Flamengo fez isso. Quando perdeu um jogador precocemente, o Felipe Luiz ajeitou as coisas, organizou e ganhou. Então o treinador ele tem que ter a percepção rápida. Mas nesse caso tinha o Daronco e o Rossi, mataram o jogo. Segundo tempo, 45 minutos que eles ficaram discutindo se era para jogar ou não. Teve esse adendo aí também. Não, e não dá nem para comparar a qualidade do Flamengo também, que é um timaço, não é? Bom, É isso aí, galera. Essas foram as informações. E como vocês viram, o Corinthians continua sem técnico, né? A situação, segundo o Capelanes, pode ser resolvida hoje com o Dorival e fechar o negócio. Ou, como disse o Ronaldo,
pode ser fechado mesmo as negociações e não ter nenhuma negociação com o Dorival Júnior por causa dessa situação de valores, né? Nós entendemos que o Dorival Júnior ele estava, né, treinando a seleção, então isso eleva demais o nome de um técnico, né? Um técnico ele não treina um time brasileiro para depois subir para a seleção, para depois voltar a um patamar antigo. É como se fosse ele uma escadinha. Então, o Dorival Júnior ele subiu para essa escadinha de ser treinador da seleção, e isso não é qualquer coisa, e por isso ele se valoriza. Claro que ele não pode perder a oportunidade, porém, também não pode se colocar como se fosse o único e o melhor técnico do Brasil. Porém, o Corinthians precisa se acertar e pensar direitinho no que vai fazer, porque o time ele não pode ficar sem um técnico. Claro que nós temos aí, né, como o Dorival Júnior, o Ronaldo Giovanelli já falou, o técnico atual do Corinthians, Orlando, vai continuar treinando o time, porque nós estamos vendo, né, o acerto dele com o time dentro de campo. Claro que nós sabemos que o Racing do Uruguai não é um time forte, é um time que está em último lugar e nós vimos o porquê. É um time que não consegue se acertar em campo, está muito perdido ainda na Sul-Americana, não ganhou nenhum jogo, e o Corinthians ontem tinha nada mais, nada menos do que obrigação de golear esse time, principalmente dentro de casa. O time continua ainda, né? O Corinthians continua tendo muita dificuldade dentro de campo, apesar do elenco estar praticamente completo, né? E principalmente ontem que o Hugo voltou, nós não tivemos ainda o Garro, porém o time estava bem forte, e apesar da... Sinceramente, não conseguimos entender o que o Félix Torres tinha em mente, né? Ao dar um carrinho como aquele, era para cartão vermelho, não precisava nem ter olhado. É o nosso jogador, é o jogador do Timão, nós torcemos pro Corinthians, mas ver um jogador do nível do Félix Torres fazendo uma jogada como aquela, sinceramente, é de frustrar qualquer torcedor, porque o Corinthians precisava do resultado de ontem, e qualquer torcedor sabe que se ele toma um cartão vermelho, o time fica completamente perdido dentro de campo por causa de um jogador. Mas ontem o Orlando demonstrou ali a sua sagacidade e simplesmente moveu o Ranieri, e o time continuou jogando e jogando bem, porque conseguiu acertar ali muitas finalizações, né? Conseguiu criar muitas finalizações e não acertar elas para trazer o gol, né? É uma das coisas que ainda precisa ser revista, porque nós vimos o Memphis Depay, principalmente o Memphis Depay, reclamando muito, né? Antes do Ramon Dias sair, ele reclamando muito do time, reclamando muito do professor, e ele, com o talento que tem, não conseguiu acertar muitas das finalizações que chegou no pé dele. E é claro que nós sabemos da dificuldade de estar dentro de campo, mas um jogador a nível Memphis Depay não poderia errar finalizações como aquelas, e não só ele, mas todo o elenco do Timão. Claro que eu gostaria de saber a sua opinião. O que você achou, né, do jogo? Qual era a sua expectativa do jogo de ontem à noite? Corinthians contra Racing. Qual era a sua expectativa? Você esperava uma goleada? Ou você acreditava que o Timão ia passar pelo que passou, né? Esse sofrimento para trazer 1-0, e o importante é a vitória. Qual é a sua opinião? Deixe nos comentários e também me diga se você acredita em algum nome que foi citado para ser técnico do Corinthians, ou se você gostaria de ver o Dorival Júnior chegando mesmo. Você acredita que ele tem que se valorizar e o Timão tem que pagar para ele jogar, ou o Orlando continua sendo a melhor estratégia no momento? Deixe nos comentários a sua opinião, gostaria muito de saber. E é claro, todas as melhores notícias do Timão você encontra aqui no canal. Então, para não perder nada, já clica aqui embaixo e se inscreve no canal. E você que já se inscreveu, verifica embaixo se você continua inscrito no canal para receber as melhores notícias do Timão. E também clique no sininho e seja avisado sempre em primeira mão, sempre que sair vídeos novos aqui do canal. Mais uma vez, muito obrigado a todos. Fiquem todos com Deus e eu te vejo no próximo vídeo. Valeu, fui!